Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui, né? No meio de tantas situações, né, que ocorrem a cada dia no mundo inteiro, não é só privilégio do Brasil ou da Itália, é nos quatro cantos da terra. Estamos vivendo essa situação e é uma situação que está nos dando a oportunidade de nos aproximarmos mais do Criador, né? Que é o nosso Senhor Salvador, o Senhor Jesus. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Em todo tempo devemos depender dEle. E quando ontem eu me lembrei que eu tinha falado para a pastora Rita, que ela me convidou para trazer a mensagem semana passada, e eu falei para ela, estou trabalhando, mas segunda-feira, com certeza, eu posso. Eu me agendei, saí mais cedo do trabalho, e aqui estou. Ontem à noite, eu fiz um propósito com Deus, quero passar para os irmãos, fiz algumas perguntas pessoais minhas para com Deus, que não é só minha, né? Acaba refletindo na vida de todos aqueles que temem ao Senhor como poderoso, como Deus, como resgatador, né? Então, uma das minhas perguntas que eu fiz a Deus é: Pai, o que o Senhor quer falar conosco? Porque é muito importante a gente saber o que Deus quer de nós, né? Porque Ele está contando comigo e está contando com a gente. Não faz uma obra sozinho. É numa unidade, numa comunhão. Eu perguntava para o Senhor: o que o Senhor quer falar conosco? Eu poderia falar um monte de coisa, porque, como o Senhor diz, né, que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu começo a aprender que Deus refere toda essa problemática, toda essa situação nossa como coisas. Mas o que me alegra é que a única coisa que Ele não considera coisa é a nossa salvação. E eu muito me alegrei em poder ter esse particular com o Pai. E a segunda pergunta foi: Senhor, será que todos nós que te buscamos, que temos o nome escrito no livro da vida, acreditamos realmente que estamos salvos? Porque essa é uma preocupação que toca para todo mundo, não é? E ficou na pergunta, e a terceira pergunta foi: Pai, qual é a oração que o Senhor responde com louvor quando um filho do Senhor se prostra diante de ti para falar com o Senhor na intimidade? E aí eu descobri algo que eu quero passar para os irmãos. Aliás, foi uma descoberta, né? Talvez me chamou mais atenção porque eu pude meditar, né, direto com o Senhor, porque eu passei a noite meditando e orando e cumprindo alguns votos que eu faço com o Senhor de intercessão. E a noite passou e foi uma maravilha. Vamos ler juntos? Está lá no livro de Neemias. O livro de Neemias, capítulo 1, verso 6. Amém? Eu vou ler para não tomar tanto tempo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Depois
vim para o 11, que diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graças perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. E foi aqui que me chamou a atenção nas 3 perguntas que eu fizeram a Deus nessa madrugada. Muitas das vezes, irmãos, nós jejuamos, oramos, fazemos propósito, oramos e não obtemos resposta. E ali veio a minha confusão. Por que não obter respostas? O que é tão difícil? Nós oramos, conhecemos a palavra, o que falta? E eu perguntava a Deus, o que falta para o Senhor responder a oração feita por todos os teus filhos na face da terra, porque nós somos tantos espalhados pelo mundo afora. E o Senhor me deu aqui. Dai-lhe graça perante este homem. Então eu era o copeiro. Aí eu continuei fazendo um diálogo com Deus, na minha intimidade. Eu falei, Senhor, essa é a chave. Se apresentar diante de Ti as nossas falhas, nossos pecados. Se essa é a chave para obter uma resposta veloz em nosso favor quando estamos orando, né? Que é uma troca, né? Eu vejo que Deus é meio psicólogo, a gente fala e ele escuta, escuta, escuta. Quando a gente abre o nosso ouvido, né? E para isso ele deu 2 para a gente escutar bem, aí a gente apanha a resposta dele. Porque é muito difícil falar junto com o Senhor. Que a voz dele não é uma voz como a minha ou como a tua. A voz dele é atraída pela como posso dizer, pela essência da sensibilidade. Devemos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E eu tornei ler o texto e falei, confessar meus pecados, eu confesso e peço perdão. Mas a resposta não era essa. Então eu era o copeiro. Aí eu descobri por quê. Nós devemos nos apresentar para Deus como somos, porque só eu conheço os meus defeitos no profundo como Ele. Só eu posso dizer a Ele, Senhor, pequei contra Ti. Senhor, eu omiti uma verdade, mas eu não fiz por mal. Senhor, eu tenho buscado a fazer a diferença no meio do Teu povo, mas muitas das vezes é muito difícil. Parece que nós falamos outras línguas. E não é nem a língua dos anjos, irmãos. Falamos outras línguas paralelas, porque não estamos com a habitude de ouvir a voz do Senhor. Aí eu descobri. Então eu era o copeiro do rei. Então a Cleia é a intercessora do Senhor. Então, a pastora Rita é o vaso nas minhas mãos. Então, o pastor Arcanjo é o meu filho, a quem eu dediquei a minha boa obra. Oh, maravilha! Quantas vezes nós entramos no nosso quarto, choramos, 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 porque alguém nos ofendeu. Choramos amargamente, muitas das vezes somos tão infantis, né, diante de Deus, que nos falta sabedoria, que nós começamos a negociar com Deus. Se o Senhor fizer isso, em cima do agravo que eu sofri, eu continuo com o Senhor. Se não, eu não quero mais saber dessa paralela. Mas não foi assim que Jesus fez quando ele foi lá na cruz. Ele obedeceu o Pai e cumpriu. E nós não éramos nem merecedores dessa tamanha graça.
Precisamos, primeiramente, que eu aprendo aqui com Neemias, precisamos, primeiramente, nos apresentar diante de Deus, nos esvaziar do nosso eu, do eu posso, eu quero, eu faço. Quando nós deixamos tudo isso de lado, aí nós entramos como criança na presença do Altíssimo. A referência de Deus. Porque Deus, Ele é Deus. Se eu aprender que Ele é Deus e eu não sou nada, eu serei alguém como Ele. Mas se eu colocar na frente dEle, eu vou continuar sendo nada. Não devemos ter vergonha de nos apresentar diante dEle. Neemias, ele orou, ele pôs no coração o desejo da restauração dos muros de Jerusalém. Então, Neemias, ele fez uma obra. E o que é mais interessante, Deus falava comigo, Cleia, filha, você tem concluído aquilo que você apresenta para mim? E eu vou falar para os irmãos, eu fiquei com muita vergonha. Porque muitas das vezes nós encontramos dificuldades para não cumprir com o propósito com Deus. Fazemos do nosso propósito com Deus um segundo plano, uma estratégia para sobressair. Mas com Deus não é assim. Eu falei, pai, o Senhor é lindo, o Senhor é tão maravilhoso. Neemias concluiu. Ele sofreu agravo dos 3 inimigos lá, que todo mundo sabe, não precisa de eu falar. De Tobias, não? Do Gesem, que muitas das vezes é disfarçado como um belo cristão, mas está ali só para poder ver a tua queda? O que Deus está querendo? O que o Senhor quer falar comigo e conosco hoje? Que Ele conhece a profundidade da intenção do teu coração. Antes que você pense, antes que nós abrimos a boca, Ele conhece e Ele já tem a resposta. Mas para você obter essa graça, essa glória, essa unção dele, no momento de desespero, no momento de uma intercessão, você precisa deixar fluir dentro de você a misericórdia dele, que se renova a cada amanhecer. Porque se não formos pela misericórdia, nós não conseguimos dar um passo à frente. Irmãos, o que mais machuca a igreja hoje não é o mundo, não, irmãos. Porque o ímpio vem e te faz um agravo e te ofende, e você ora e expulsa aquele inimigo que está nele, que é o diabo, que é o inimigo que está influenciando. Mas quando se trata de nós que conhecemos a palavra do Senhor e buscamos a interceder todo o tempo, eu queria perguntar para os irmãos qual é a arma que devemos usar. Porque Esaú, rei Esaú, ele perseguia Davi para matá-lo, com medo de perder o trono, medo de perder o reinado. E diz a palavra que quando entrava um novo rei, aquele rei que estava sendo substituído, deveria morrer ele, toda a tua descendência, toda a tua casa, para não haver discórdia no futuro, no presente do rei que estava atuando. E o que é lindo, a amizade de Jonas com Davi. Jonatas pede para Davi, não me deixe matar, não mate a minha descendência. Todo mundo sabe da história. O filho de Jonas, que o único que se restou, que Davi mandou chamar ele, pôr na mesa para comer com o rei, Mefibosete. E quantas vezes nós estamos dispostos a sentar na mesa do rei, porque sentar na mesa do rei, irmãos, eu aprendo que é muito mais que orar, é muito mais que falar em mistério, é muito mais que ter entendimento, conhecimento.
Você só senta na mesa do rei quando você entrega o seu tudo, o todo o teu ser. Não é sua casa, nada disso. É a tua matéria, é a tua essência. Porque Deus refere a vidas e não em templos. Ele não refere a matéria. Ele refere à criação dele, que sou eu e é vocês, e seremos todos, porque todos ele chamou. Agora, vamos lá em Daniel. É interessante que Deus nos ensina, ele fala e mostra vários pontos, porque se eu tiver uma limitação de entendimento, ele usa do mais difícil ao mais fácil. E se for preciso, ele ministra para você pessoalmente, na tua frente. É lindo. Daniel 9. Vamos ler o versículo 4 e 5. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora ele vem como Neemias e diz: pecamos e cometemos impiedade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aí vocês podem falar assim, mas peraí, tem que uma coisa tem a ver com a outra. Tem tudo. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. É a oração e a tua presença diante do Senhor. Ela tem que ser igual. Eu não posso ter uma máscara, orar bem para todo mundo. Olha para mim, presta atenção em mim, olha como eu faço. É assim que Deus faz. E todo mundo aplaudir. Eu tenho que ser uma maravilha para Deus no oculto. É no silêncio da madrugada. É no hospital que eu entro e tenho agoniando a morte ou buscando a salvação. É ouvir a voz de Deus. Quando eu vejo meu irmão passando fome, quando eu vejo que alguém está falando de uma pessoa que eu conheço, eu não tenho que brigar com ninguém, mas eu tenho o direito de defendê-la. Amém, irmãos? Porque quando você pega alguém, fala de alguém, e encontra 2, 3 irmãos que inflama e ajuda a falar, com certeza isso não é de Deus. Apaziguar a tempestade. Foi o que Jesus fez. E nós devemos ser discípulos do Senhor. Em João, capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Se Jesus orou pelos seus discípulos, nós também podemos orar um pelos outros e acreditar e respeitar o chamado de cada um para com Deus. João 17 diz: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifica-te. O 2 diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos, quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vê como Deus é maravilhoso? Ele te dá uma opção, 2 saídas, que é a extensa de uma. Pai e o Filho. Conhecer o Senhor Deus como único, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o grande El Shaddai, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Deus Emanuel, Deus conosco.
Mas o Filho do Homem é que levanta cada um de nós do vale de ossos secos para poder nos mostrar qual é a via justa para entrar na glória. Está muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de todos nós e pela vida daqueles que vão chegar, porque é para isso que Deus nos levanta, é para isso que Deus nos dá sabedoria na oração, saber como orar. Eu não posso orar pela pastora Ruth se eu não gosto dela. Primeiro eu preciso deixar fluir esse amor voluntário dentro dela, porque senão eu vou repudiá-la. E Deus conhece tudo. Ele vê tudo. Deus não age no meio de grupinho, irmãos. Deus defende cada um de nós como se fosse único, e somos únicos. E para cada um ele deu um talento, a cada um de nós. Se você não ganhar almas para Jesus, se você não falar em mistério, se você não ter conhecimento teológico, ou até mesmo o primeiro beabá da Sagrada Escritura, que é aquele que a gente escuta quando atraímos, aceitamos Jesus, né? A gente escuta um louvor da irmãzinha e nunca mais a gente esquece porque entrou, enraizou. Você escuta a pregação da irmã, a oração da irmãzinha na canelinha de fogo, como se diz, e você nunca mais esquece. Assim é Deus para conosco. Essa essência precisa ser alimentada. E a oração é a chama, é a respiração da alma para com o nosso Deus. Quando eu estava na igreja, havia muita dificuldade no círculo de oração, porque o círculo de oração, não sei se mudou hoje, eu espero bem que sim, mas o círculo de oração, os jovens falavam assim, eu vou louvar a senhora que já é casada, que é a avó, que vai para o círculo de oração. Como se o círculo de oração fosse para velho. Velho é o diabo que se renova cada dia para tentar te destruir. O círculo de oração é um dever de todos. Por que existe a escola bíblica, a escola dominical? É para ensinar os nossos filhos pequeninos que estão lá da outra parte a aprender a respeitar a presença do Todo-Poderoso. Não é de qualquer maneira que nós chegamos diante de Deus. É isso que Deus me ensinou nessa madrugada. Eu sou Deus, Cleia, eu sou o Todo-Poderoso. E você, que és? Neemias falou que ele era o copeiro. E eu tive que me apresentar para ele. Eu sou a Cleia, Senhor. Aquela que ninguém dava nada por ela, mas o Senhor pagou o melhor resgate por mim. Eu estou aqui. Fala comigo, Senhor. Eu quero te ouvir. Eu não quero agradar o mundo. Eu quero estar bem com o Senhor. Quando eu me apresentei para Deus, foi assim. E vou falar uma coisa, irmãos, não é sensacionalismo ou emocional, emoção, não. Isso é verdade, isso queima aqui dentro de mim. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que saber quem é Deus e quem eu sou para Deus. Vamos parar de ficar encolhido. A irmã fala melhor, a irmã tem uma voz melhor para cantar, a irmã prega, a irmã me usa bem a espada. E daí? Deus já deu para ela, agora ele quer ouvir você. Não deixe essas coisas te intimidar. Seja você real com Deus. Olha, Moisés era gago, e Moisés me dá uma coragem que ele fala para Deus por que ele não ia aceitar fazer o que Deus estava mandando. E Deus entrou com providência. Você acha que ele só entrou com Moisés, não entra com você? Você está muito enganado. Se você buscar em Deus, o Senhor vai fazer de você um vaso de honra.
Porque Deus trabalha vaso de barro, vaso que já vem cheio de ouro, cheio de conhecimento, cheio de poder. Deus não tem nada para acrescentar. Mas quando você vem com toda a tua limitação, quando você demonstra quem é você para ele, como Neemias falou, e era eu, o copeiro do rei. E era a Cleia, que saiu lá de Volta Redonda, do estado do Rio de Janeiro, quando ouviu a primeira vez que Deus falava para mim, eu estou te levando às nações para você anunciar a minha palavra, você vai falar com grande e com pequeno, mas eu serei contigo, não tenhas medo. E eu ouvi a voz dele. Mas antes de eu completar a minha saída, eu enterrei meu filho com 22 anos. E não foi porque meu filho morreu que eu falei para Deus, banana para o Senhor, eu não quero saber de nada, morreu meu filho, olha como eu sofro, não. Eu nunca lamentei a morte do meu filho, porque ele usava droga, ele conhecia a verdade que eu sempre ensinei para ele, junto com o pai dele, e ele não deu ouvido, a escolha foi dele. É isso que Deus está me ensinando hoje. Faça bem a tua escolha, porque você não vai ter tempo de acusar ninguém. Eu escolhi servir a Deus. Acreditando vocês em mim ou não, eu servirei sempre a Deus, porque eu sei quem eu sou com Deus. E é essa firmeza que nós devemos ter para obter resposta de oração. Um dia desse, um pastor falou para mim assim, ô pastora Cleia, as minhas ovelhas perguntam para mim, por que, pastor, que não haja mais milagre? Na época antiga do Velho Testamento, na época de Jesus, o coxo andava, o cego enxergava, o surdo ouvia. O que mudou? Não foi o nosso Deus. E eu respondi para ele, sabe o que mudou? Foi a visão. Tiraram a visão da cura dos milagres de Jesus e colocaram em outros setores. Deus continua o mesmo. É nós que mudamos o olhar. Porque não queremos conflito com ninguém. Mas, irmãos, quero dizer para vocês, não tem uma área com mais conflito do que uma pessoa quando se dispõe a orar. E essa oração é um dever de todos nós. Devemos orar, sim. Você tem autoridade para orar pela tua casa, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos teus filhos, pelos teus vizinhos, pela tua família. Essa é a ordenança de Jesus. Ora, porque você tem autoridade para orar. Não precisamos ficar atravessando o mar de um lado para o outro para ir atrás de um profeta ou para receber a oração de um homem comum como nós. Em espírito nós atravessamos o mundo se for preciso. Em espírito nós entramos diante do trono de Deus e falamos, eu estou aqui, Pai. Eu tenho orado e não tenho sentido que o Senhor está respondendo. Dá a oportunidade de Deus mostrar para você aonde está a tua vergonha. Não basta só falar. Eu fiz, eu faço. Não, tem que ser aprovada por Deus. Você não tem que ser aprovada por mim, mas sim por Deus, porque a mesma aprovação que você está buscando, irmãos, eu também estou, quer entrar lá na eternidade. Sabe qual foi a minha alegria quando meu filho morreu? É saber que ele morreu no sábado às 3 da madrugada e domingo, 10 da manhã, ele ia passar pelas águas. Não tive tempo para chorar a ida dele, não, porque logo em seguida o meu filho do meio pegou um resultado do médico com engano, dizendo que ele estava com câncer. Eu não tive tempo de chorar a morte do meu filho. O meu filho estava salvo, aleluia, glória a Deus. Agora eu vou tentar ajudar esse daqui que está condenado à morte. Mas Deus falou para mim, levaria 1, não 3. Agora eu vou começar a batalhar na oração. Sabe por que eu gosto de orar para os jovens? Porque o meu filho foi carente de muita oração. Eu ainda não tinha esse conhecimento de passar para as pessoas como cuidar de um jovem drogado, como acreditar naquilo que ninguém acredita, porque Deus acreditou em mim. E nós devemos olhar para cada um e ver Deus em si.
Porque o dia que eu olhar para o rosto de cada um de vocês e não ver Deus de vocês, não faz sentido eu estar aqui. Eu tenho que sair. Mas eu vejo Deus na vida de cada um. E continuo vendo Deus cada dia na vida de vocês. Não importa o que vocês fazem, não importa qual é a chamada, eu tenho por obrigação de acreditar. Mas isso, irmãos, não basta só crer. Você tem que acreditar, porque quando você acredita, você põe em prática. Você não fica só no blá, blá, blá. E o seu testemunho é o que vai fazer vir multidões atrás de Jesus. Eu não tenho que ir atrás da pastora Rita porque ela tem uma live famosa e todo mundo prega na live dela. Eu tenho que vir atrás da pastora Rita porque eu vejo sinais da cruz nela. Entendeu, irmãos? E é assim na nossa casa. É assim na igreja. Quantos vêm até a mim e falam, mas, missionária, o pastor da igreja deixa a desejar, ele não presta. Eu falei, ele não presta, ele não tem ovelha. Porque se ele tivesse ovelha, você estava orando por ele e não estava falando mal dele. Nossa, essa pastora é tão grossa. Glória a Deus que eu sou grossa. Porque se eu fosse fina, eu já tinha me engolido. Falar a verdade dói, mas também liberta. E Jesus dá o exemplo do verdadeiro amigo. Ele fala, já não chamo vós de servo, mas de meus amigos. Olha que coisa linda. Ninguém pode te dar isso. O livro de Esther, ao qual eu estou meditando e estudando, o rei diz para a rainha Esther, por que está angustiada, rainha? Até metade do meu reino eu te dou. Mas se ele ama tanto, já parou para pensar por que ele não fala, te dou todo o meu reino? Porque ele não tem poder de dar salvação de ninguém. Esse poder do rico fugiu. É só Deus. A filha de Herodias, quando foi dançar lá para o rei e pediu a cabeça de João Batista, o rei também falou para ela, te dou até metade do meu rei. Ei, peraí, Deus me dá tudo, o rei humano me dá só metade, o que eu vou fazer com esse rei? Eu vou orar e libertar ele para ele também tomar posse do reinado de Deus. Nós devemos acreditar mais naquilo que oramos. Devemos praticar mais a misericórdia. Não precisa da gente ficar pedindo oração. Irmão, ora por mim. Não. Entramos no nosso quarto, onde estivermos, e apresentamos as nações para o Senhor. Com certeza você está incluída. Eu costumo colocar assim em grupo, bom dia, Espírito Santo, com saúde e com salvação. Não tem oração melhor do que essa. Eu não citei nome de filho, de marido, de pai, de amigo, de patrão. Eu falei a todos. Porque é assim que Deus vê a gente. É assim que Jesus derramou ali na cruz do Calvário o sangue dele para todos. Agora, para fechar, Lucas, vocês quiserem abrir, eu quero acompanhar com vocês. Amém? Lucas, capítulo 4. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lá no profeta Isaías 61, fala a mesma palavra, no Velho Testamento. 61 fala a mesma palavra, só com uma diferença. No finalzinho, um ano aceitável do Senhor. E Lucas fala o ano aceitável da graça. Jesus morreu e deu esse direito para nós. Vamos marchar na direção da paz, na direção do amor de Deus. Vamos marchar
na direção da misericórdia que se estende a cada dia. Deus é tão maravilhoso que, mesmo a gente não merecendo, Ele renova a cada amanhecer as nossas misericórdias. Vamos levantar pela manhã e chamar Ele. Abre a porta da sua casa e convida o Rei da Glória para entrar. Você vai ver que é muito melhor você ter a visita do Rei da Glória permanente na tua casa do que ter uma celebridade. Ter uma pessoa de nome. Uma pessoa que tem autoridade para mudar a tua história, humanamente. É muito melhor. Eu não trocaria a entrada e a presença do Rei da Glória por nada nesta vida. Deus é único, Deus é trino. Ele nos ama da mesma intensidão de quando Ele criou o mundo. Ele diz, Isaías, que Ele seria chamado por um povo que Ele não tinha nós. Ele mudou todo o percurso da história para nos dar o direito de estarmos aqui. Vamos hoje, juntas, pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha comunhão para com Deus. Porque, olha, eu anotei aqui umas coisas, vou ler para vocês, termino. A oração é a respiração da alma, que não pode parar. Deus quer ouvir a tua oração, Ele quer te conhecer, Ele quer acompanhar o nosso crescimento. A oração é isso, é um relacionamento. Nesta oração, o Senhor Jesus espera, o Senhor Jesus expressa o que Ele pensa de nós. A oração é como um casamento. No começo, é cheio de expectativa, amor. O amor é transparente entre duas pessoas que se descobrem. Isso eu estou fazendo o paragômetro, né? A comparação de duas pessoas que se conhecem, se apaixonam e querem casar porque não vivem uma sem a outra. Quando nós temos um encontro com Jesus, é assim que nós nos sentimos. Duas pessoas que se descobrem a viver. Expectativa de um completo que completa um ao outro. Ser feliz. Não é assim que nós casamos? Veja, são dois com o tempo. São dois com o tempo. Esse relacionamento, duas pessoas que se casam apaixonadas com o tempo, esse relacionamento vai sofrendo algumas mudanças. A família cresce depois de casado, a família cresce, as dificuldades aumentam, o amor vai perdendo a expectativa que um dia foi vivido pelos noivos, pelos dois, né? Agora não tem mais vontade de sonhar, não tem mais prazer nem vontade de perguntar um ao outro onde está a falha. Aonde está a falha para uma restauração? Não temos essa coragem. Por isso se multiplicou tanto os divórcios. E com Deus não é diferente. Com o tempo se esqueceram que amar é adquirir conhecimento, confiança e entrega. Só assim ambos irão viver e permanecer firme na perspectiva do amor. Aqui, ó. Isso só me deu de madrugada. Assim é como Deus. Deus é na oração. Que reconheçamos o nosso lugar. Deus é soberano e nós subordinados. Subordinados a Ele. Ele é poder e autoridade e nós dependentes dele. Para atingir nossos objetivos, teremos de alcançar vitórias. Precisamos ter com Ele uma aliança feita de conhecimento, fidelidade, entrega, reconhecer sempre a soberania do nosso Pai. É na oração que nós buscamos esta oportunidade de nascermos de novo a cada dia, buscando nos apresentar a Ele como herdeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço e santificou a si mesmo
por amor e obediência do Pai Eterno. Já falei para vocês, né? Uma vez eu falei assim, Senhor, eu quero entender, eu sou muito lenta, eu sou muito leiga na sabedoria da palavra, né? Magari, eu tenho um distúrbio, eu não consigo entender. O que levou o Senhor? Eu falei para Jesus, o que levou o Senhor a obedecer a Deus Pai? O Senhor era Deus, o Senhor conhecia a glória, o Senhor tinha todo o poder na mão. Se fosse hoje, o Senhor podia falar, peraí, pai, não, escolhe outro, eu não vou sofrer lá para aquela humanidade, não, pega outro, eu também sou Deus. Não seria essa a resposta. Mas ele obedeceu com uma humildade, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos. Então, o mínimo que nós devemos fazer é reconhecer essa grandeza do nosso Salvador e anunciar o reino dele que é chegado a todos. E acreditar que cada um que está aqui hoje é merecedor desse reino. Quando se apresenta para ele e confessa a tua necessidade. Não confessa para a Cleia, para a Ruth, para a Rita, para o Tarcísio, para a Júlia. Não confessa para nós, não. Fala com Deus. Jesus deixou uma oração universal, a oração do Pai Nosso. O Pai oculto, ele sabe o que você precisa, mesmo antes de você abrir a boca, mas há uma necessidade muito grande de nós nos apresentar e falarmos verdadeiramente. Essa é a palavra que o Senhor me deu. Ele deu para mim primeiro, ele ministrou primeiro em mim. Eu estou com uma cara de sono, que eu não dormi essa noite, eu passei a noite inteira glorificando, chorando, rindo, orando e falando para o Senhor, vai ter festa no céu, vai ter festa no céu, todos aqueles que estão desgarrados vai voltar. Eu creio que o Senhor está preparando uma festa maravilhosa no teu reino, hoje, porque ninguém fica sem dormir para falar com o Senhor, como o Senhor me colocou. Eu não estou querendo me aparecer, eu não estou querendo sobressair a ninguém, irmãos, entenda. Mas aquilo que é para edificar precisa ser falado. Eu prefiro exaltar Deus e me colocar à disposição dele, para ele me corrigir, do que ver um dos irmãos se perdendo dentro do seu próprio interesse. Buscamos a ser sábios. Deus fala que nós somos inteligentes, ele deu inteligência humana para todos, mas devemos buscar ter conhecimento, com sabedoria, inteligência, entendimento. E não é vergonha pedir ajuda. Eu não liguei para os irmãos aí para pedir ajuda na pergunta, nas 3 demandas, pergunta que eu fiz para Deus, porque vocês não teriam resposta para mim. A resposta deveria vir dele, e ele deu. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando cada um de nós. Me perdoa se eu ofendi alguém, se eu maltratei alguém, não foi minha intenção. Eu prefiro estar bem com Deus e levar todos vocês para o céu. E entrar também, que não adianta ganhar o mundo todo e ficar de fora. Amém? Eu agradeço a pastora Rita pela oportunidade e quando quiser, quando eu tiver disponibilidade, eis-me aqui. Só assim vai cumprir... não faltou um versículo. Só assim vai cumprir o eis-me aqui de Isaías, que a gente gosta de falar muito do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele confessa que ele era um homem de lábios impuros e convivia num povo, que ele era amigo do rei, de impuros lábios. Mas quem é hoje o profeta Isaías para nós? O profeta considerado messiânico, que foi o que mais anunciou a vinda do Messias. Que nós possamos meditar nessa passagem do profeta Isaías e continuar acreditando que os pés formosos também faz parte do nosso corpo. Amém? E eu agradeço a oportunidade.